Beleza, pessoal. Vamos darmos continuidade aqui à nossa aula. Na aula passada nós fizemos esses ajustes, né? Eh, Nós colocamos aqui o nome da nossa tabela, nossa planilha. Deixa eu só usar aqui o nosso software para mim. Não, eu abri o software errado nesse aqui não. É esse aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Eh, Show, show, show. Bacana, bacana, bacana. Agora imagine o seguinte, qual que é a ideia dessa aula? A ideia é a gente melhorar um pouco mais isso aqui, porém não na questão estética. Vamos criar uma nova planilha, tá? Vou vir aqui no maisinho aqui, ó, nesse mais, tá? Vou criar uma nova planilha, vou dar um zoom aqui pra gente. Imagine o seguinte, imagine que você tenha aqui, por exemplo, o nome de um funcionário, o valor de vendas, né? Quanto que ele vendeu por mês e digamos que ele vai ter aqui o salário fixo. Salário fixo e digamos que ele vai ter aqui o salário final. Salário final. Vamos imaginar que teremos aqui o Caian, o Fernando, o Pedro, a Maria, a Roberta. Beleza. Então imagine aqui que o Caian vendeu 1 milhão, o Fernando vendeu 1.200.000, o Pedro vendeu 500.000, a Maria vendeu 900 e a Roberta vendeu aqui 2 milhões. Beleza. Vou colocar aqui moedinha, bonitinho, bacana. Imagine que cada um tem aí um salário fixo de 10 mil reais. Então, vou colocar aqui 10 mil. Ou não, colocar 50 mil reais, 60 mil reais de salário fixo. Colocar para todo mundo, tá? Então, vou arrastar essa galera aqui. Beleza. Então, imagine que todo mundo tem um salário fixo aí de 60 mil reais. E aí, a gente pode criar aqui uma nova planilha para comissão também, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, direito e inserir. Então ele vai criar uma nova célula, perdão. Eu disse planilha, mas na verdade é célula. E aqui eu vou colocar, por exemplo, comissão. Beleza. E aqui, digamos que eu vou descobrir quanto que é esse valor da comissão, tá? Quanto que é esse valor da comissão. Então, imagine que nós temos aqui um valor fixo de, por exemplo, 5%. Então, esse 5% aqui será um valor fixo em relação à comissão. Então, todo mundo ganha 5% de comissão. Beleza? 5% é um valor fixo. E aí eu quero descobrir quanto que o Caian ganhou de comissão, sabendo que ele vendeu 1 milhão e a taxa é de 5%. Então, vou dizer aqui que a comissão é de 5%. Como é que eu faço para me descobrir isso? Então, eu coloco igual o valor que o Caian vendeu, né, que é 1 milhão, vezes o 5%. Beleza. Então, eu clico lá no H2. Bacana. Observe que eu estou clicando na referência dos valores, tá? Então, na minha tabela aqui está na D5, na sua pode estar em outra. O que importa é você clicar de fato no valor. Beleza, então eu ganhei aqui 50 mil de comissão. O salário final vai ser o meu salário fixo mais a comissão. Então, ganhei aí 110 mil no final do mês. Um bom salário, né? Tá, observe que se eu arrastar aqui para baixo, olha o que acontece. Deu um pequeno probleminha aqui. O que aconteceu? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Observe que aqui eu estou multiplicando D5, né, que é 1 milhão, vezes o H2, que é o 5%. Na linha de baixo, eu estou multiplicando o D6, que é 1.200.000, que está super certo, vezes o H3. Só que o H3 não tem nada. O que aconteceu aqui foi o seguinte: de alguma forma, quando eu arrastei esse valor, ele acrescentou mais um para todo mundo. Então,
Então, de D5 foi para D6, de H2 foi para H3, vamos ver? Então, de D5 foi para D6, de H2 foi para H3. Na próxima, vai para D7. E H5, H4 no caso, né? Então, D7, H4. Então, a próxima vai ser D8, H5. Vamos ver? D8, H5. Então, observe que houve um padrão. Houve um comportamento padrão aqui. Qual é o comportamento padrão? Que o valor, que o número, ele aumentou, né? Ele somou mais um conforme eu fui descendo. Isso acontece quando a referência é relativa. Então, eu estou clicando numa célula que tem uma referência relativa. Ela não é fixa, eu não estou criando uma referência absoluta. E aqui no Excel, a gente consegue fazer essa manipulação. A gente consegue tornar uma célula absoluta ou relativa. Relativa significa que ela vai mudar, que ela está sujeita a alterações. Então, de D5 vai para D6, de D6 vai para D7. Então, ela é relativa, ela está sujeita a mudanças. Quando eu crio uma célula absoluta, eu estou dizendo que aquele valor vai ser o mesmo, independentemente do que aconteça. Como que eu faço isso? Existem duas formas. Então, a primeira delas é selecionando aqui o valor, tá? Então, eu vou apagar aqui de novo, para vocês verem. Então, eu vou apagar aqui de novo. Vou clicar aqui no valor, igual. Clico no 1 milhão, né? Vezes os 5%. Eu quero que o 5% seja absoluto, ou seja, eu quero que ele não mude. Eu quero que ele sempre seja o mesmo. Para que eu faço isso, eu posso apertar a tecla F4. No meu computador aqui, como eu estou usando o Mac, deixa eu ver se eu acerto aqui, Option F4. Ctrl F4. Command F4. Nenhum deles foi. Deixa eu só tentar aqui de novo, porque o meu Mac é diferente. Não é que é diferente, né? É que a metragem aqui é diferente. Tá, é FN F4. Pronto, achei. FN F4 no meu Mac, tá? É o comando que eu faço, que eu tenho que apertar para que se torne absoluto aquela célula. No Windows, geralmente é apenas F4. Em alguns casos, você vai precisar apertar FN mais F4, tá? Em alguns casos. Então, se F4 não funcionou, você tenta FN e F4. Beleza? Ah, professor, ficou difícil, não tem problema. Você vem aqui, ó, apaga, né? Clica lá e aqui, ó, antes do H você coloca o cifrãozinho do dólar e depois do 2, antes do 2, você coloca o cifrãozinho do dólar. Pronto. O que você está fazendo? Você está tornando aquela célula fixa, você está tornando ela absoluta. Agora, se eu arrastar para baixo, ó, observe que agora sim, ó, o H2 nunca vai mudar. Ele sempre será o mesmo, tá? Ou seja, a referência daquela célula é absoluta. Isso aí é muito útil para quando você precisa travar um valor. Ah, eu quero que aquele valor seja fixo, eu quero travar aquele valor. Então, isso aí é muito útil, tá? Outra coisa legal também que a gente pode fazer é, ao invés de separar a comissão, ou ao invés de separar o valor, a gente pode fazer tudo numa única célula. Por exemplo, eu vou voltar na minha planilha anterior. Deixa eu colocar essa aqui como vendas, tá? Escrever aqui vendas. Beleza. Observe nessa planilha aqui que nós primeiro identificamos qual que é a porcentagem de aumento, né? Nós multiplicamos o valor inicial vezes a porcentagem, então nós encontramos o valor do aumento e em seguida nós colocamos o preço final. Existe uma forma de fazer isso direto sem precisar fazer do valor do aumento. Como que nós faríamos isso? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. A gente faria mais ou menos assim, ó. Nossa, engraçado que apagou, né, Ah, não, porque eu acho que eu cliquei em algum lugar lá. A hora que eu clico pra cá, não, beleza. Vamos imaginar que eu queira descobrir então igual, eu quero descobrir quanto que é 25 mais os 25 de novo, vezes a porcentagem. Olha que legal que acontece. 27,50. Então, observe que eu consegui encontrar o valor dos 25 mais os 10% fazendo esse cálculo. Professor, qual cálculo? Ó, os 25 mais quem? Mais os 10%. Mas para a gente chegar nesse cálculo aqui
no Excel, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa pegar os 25, multiplicar pela porcentagem, que vai dar, por exemplo, 2,50, mais, não, ó, esse valor aqui vai dar 2,50. E aí eu pego esses 2,50 e somo, né, mais os 25 de novo, que aí vai dar 27,50. Então, por exemplo, 25 mais 2,50 vai dar 27,50. Então, o que eu fiz aqui foi exatamente isso, ó. Então, eu somei os 25, tá? Então, deixa eu até riscar aqui para você, ó. Eu somei os 25, que é esse camarada aqui. Eu somei os 25 mais quem? Mais o resultado de quem? De 25 vezes D6. A gente sabe que 25 vezes D6 vai dar quanto? 2,50. Nós já fizemos isso aqui nesse cálculo, tá? Então, o resultado desse camarada aqui, ó, é 2,50. Ó, 2,50. Então, quando eu faço 25 mais 2,50, eu chego em qual resultado? 27,50. Então, dessa forma, eu consigo chegar nesse resultado com apenas um único cálculo. Professor, não entendi. Me explica de novo. Vamos compreender. Vamos entender que o que nós fizemos aqui? Ó. Nesse 2,50, o que nós fizemos? Nós calculamos os 25 vezes os 10%. Então, esse cálculo, 25 vezes 10%, dá 2,50. Beleza. Dessa forma, nós descobrimos quanto que sofreu de aumento. Qual foi o valor do aumento. No caso, aumentou 2,50. Em seguida, nós pegamos o resultado dos 2,50, que é o C6, que é o E6, tá? Então, ó, nós pegamos esse resultado aqui, ó, nós pegamos esse resultado e somamos com quem? Com esse resultado. Então, nós pegamos 25 mais 2,50. Porém, nós fizemos isso em duas células. Nós primeiro encontramos um valor, que é os 2,50, e depois encontramos os 27,50. O que eu estou querendo mostrar é que nós podemos fazer esse mesmo cálculo em apenas uma célula, juntando os dois. Observe que o que eu fiz aqui é exatamente o que eu fiz nas duas células. Porém, agora eu fiz em apenas uma célula. Então, eu peguei o C6 mais o resultado de C6 vezes D6, tá? Então, isso aí também é muito útil a gente aprender essa forma de fazer também. Show de bola! Então, vamos revisar aqui o que nós aprendemos. Então, nós aprendemos aqui fazer esse cálculo em uma única célula e também aprendemos a criar, eh, co- eh, a fazer cálculos com referências absolutas. O que são referências absolutas? É quando eu quero que aquele valor ele sempre seja o mesmo. E aí eu travo ele usando o F4. Outra forma de fazer também é clicando com direito na célula. Vou vir aqui em definir nome. E aí eu coloco um nome para essa célula. Posso deixar aqui, ó. Ele me sugeriu comissão. Eu posso deixar a comissão também de vendas aqui, ó. Comissão de vendas. Comissão de vendas, dá OK. Observe que se eu for fazer o cálculo aqui agora, ó, eu vou apagar aqui. Apaguei. Vou colocar igual esse valor vezes. Quando eu clico aqui, ele já não aparece mais aquele H2, ele aparece o nome da célula, que é o nome que eu defini, que é comissão de vendas. Então, a partir de agora, ó, eu posso arrastar aqui e ele faz o cálculo normalmente. Ou seja, para referências absolutas, que são valores que eu quero que sempre sejam os mesmos, eu posso travar com F4, utilizando o comando F4, ou eu posso clicar com o mouse direito sobre a célula, vou em definir nome, em seguida eu defino o nome e aperto OK e depois eu posso fazer o cálculo normalmente. Isso é útil para quê? Isso é útil para quando eu tenho valores que estão em outra célula, estão em outra coluna e eu preciso que ele seja fixo. Ou seja, eu preciso que ele não mude, que independentemente se eu arrasto ou solto, ele sempre deve continuar o mesmo.